Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Apesar de apelos dos Estados Unidos por um cessar-fogo, o primeiro-ministro de Israel reafirmou hoje que não haverá pausa na guerra até que os reféns sejam libertados. Isso aconteceu logo após autoridades israelenses receberem o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. Do outro lado, um dos principais apoiadores do Hamas, o grupo extremista Hezbollah, também fez um anúncio oficial. A organização informou que, por enquanto, não entrará na guerra, mas só por enquanto. Apoiadores dos extremistas foram às ruas de Beirute, capital do Líbano, para acompanhar o primeiro discurso do chefe do Hezbollah desde o início do conflito na faixa de Gaza. O grupo terrorista apoia publicamente o Hamas na guerra com Israel, mas o líder Hassan Nasrallah negou a participação nos ataques de 7 de outubro e afirmou que a responsabilidade pelo planejamento e execução é 100% palestina. Ele ainda pediu um cessar-fogo humanitário na região. O pronunciamento do líder do Hezbollah era esperado em todo o Oriente Médio. O temor era que Hassan Nasrallah anunciasse a entrada na guerra contra Israel, escalando o conflito por toda a região. Ele não descartou essa possibilidade, mas a mensagem foi de que os combates na fronteira do Líbano já são suficientes para ajudar o Hamas contra os israelenses. É uma opção realista, afirmou o chefe do Hezbollah sobre um conflito generalizado no Oriente Médio. Hezbollah é um grupo armado com atuação no Líbano, que faz fronteira com o norte de Israel. Os combates na região ganharam força há quase 4 semanas e são usados pelos terroristas como uma forma de dividir as forças de Israel. O Hezbollah é apoiado pelo Irã. No país, o discurso foi transmitido em locais públicos e comemorado pelos iranianos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, desembarcou em Tel Aviv. Os Estados Unidos tentam convencer Israel a implementar tréguas humanitárias para a retirada de civis, possibilidade que foi descartada pelo primeiro-ministro israelense. Benjamin Netanyahu recusou qualquer pausa até que os mais de 240 reféns do Hamas retornem para casa. Já Blinken afirmou que é preciso fazer mais para proteger os civis palestinos. Enquanto o chefe da diplomacia americana se reunia com o gabinete de guerra de Israel, familiares dos reféns fizeram um ato ao lado de fora do Ministério da Defesa para se posicionar contra um cessar-fogo. O Hamas não passa nenhuma informação sobre as pessoas que estão com eles. Não sabemos sequer se estão vivas, se estão recebendo comida ou tratamento. É por isso que os ataques não devem parar. Israel anunciou hoje que um dos bombardeios matou um comandante do Hamas em Gaza. E a operação por terra recuperou armas que estavam com o grupo terrorista. Até o momento, o conflito já registrou cerca de 10.600 mortes dos dois lados. Veja agora outros destaques do dia. Famílias de vítimas denunciam o Hamas no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Fronteira com o Egito é aberta pelo 3º dia, mas brasileiros ficam de fora da lista e seguem na faixa de Gaza. Rio de Janeiro adota esquema de segurança para evitar briga entre torcidas. Chuvas no sul e no sudeste provocam enchentes e destruição. Presidente Lula volta a defender investimentos em infraestrutura. E na série especial, a história do homem cego e cadeirante que não desistiu do sonho de ser professor. Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. Pelo 3º dia seguido, nenhum brasileiro foi autorizado a deixar a faixa de Gaza na abertura da fronteira com o Egito. São 34 pessoas que pediram para sair da região e não foram autorizadas. Veja os detalhes com o nosso enviado especial ao conflito no Oriente Médio, Roberto Cabrini. Em Gaza, o sol se põe.
A noite cai. Mas o dia está longe de terminar. O clarão produzido por bombas e foguetes ilumina os céus. A madrugada vai ser longa. O encanto está às escuras. E ninguém pensa em dormir. Não há como. Aqui a sobrevivência muitas vezes depende de improvisação. Outras de ação imediata. Estamos do lado de dentro do Hospital Dar al-Shifa. Isso é o que restou do maior complexo médico da faixa de Gaza. A penumbra que domina o ambiente dificulta a visão de dezenas de feridos que estão aqui. Sem energia elétrica, médicos procuram enxergar seus pacientes do jeito que é possível. Usam lanternas e celulares e trabalham sem parar. Lidam com a falta de medicamentos básicos. Não sabemos até quando essa situação vai durar. Sem eletricidade, água e até oxigênio, é muito difícil aqui. A eletricidade foi cortada em vários departamentos, o que elevou a gravidade dos pacientes. Muitos sofreram queimaduras e ferimentos. Cada minuto, os recursos do hospital diminuem. Temos muitas crianças aqui e elas estão sofrendo. Não há ninguém para ajudar. O relógio corre e torna pior o que já é ruim. Final da tarde dessa sexta-feira, um novo ataque. O alvo, uma ambulância. Dezenas de pessoas se aglomeram no meio da rua. No chão, um animal sem vida. A destruição está por toda parte. Tudo acontece nas imediações do maior hospital de Gaza, onde dezenas de ambulâncias passam a todo momento. Em meio ao bombardeio, surgem diferentes versões. O exército israelense afirma que o veículo era usado por comandantes do Hamas. O grupo extremista nega. Diz que na ambulância estavam vários feridos. No Hospital Al-Quds, o segundo maior de Gaza, a luta pela vida é incansável. Em meio a vidros estilhaçados, dezenas de pacientes são atendidos. São mulheres, crianças, feridos da guerra e desabrigados. O salvador de hoje é a vítima de amanhã. Esse paramédico é socorrido às pressas por outros colegas. Na fronteira entre Egito e o enclave palestino, a divulgação de uma nova lista leva dezenas de estrangeiros aos portões de Rafah. São 550 nomes de pessoas com cidadania dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha e México. É o terceiro dia sem brasileiros entre as nacionalidades autorizadas a sair de Gaza. Quem são, afinal, esses 34 brasileiros que vivem hoje em atenção de tentar deixar Gaza? Para estabelecer um perfil dessas pessoas, fizemos hoje muitos contatos aqui na região e apuramos que 27 dessas pessoas têm nacionalidade brasileira. Outras 7 são dependentes de brasileiros. 20 são no sexo feminino e 14 no masculino. São 16 adultos, 3 adolescentes e 15 crianças. Dessas 15 crianças, 5 têm idades até 4 anos e 3 são bebês. Para essas pessoas, cruzar a fronteira de Gaza até o Egito significa sobrevivência. Do outro lado da fronteira, no Cairo, capital do Egito, o avião presidencial aguarda há 16 dias pela liberação dos 34 passageiros que pediram para sair de Gaza e voltar ao Brasil. Milhares querem sair, mas não todos. A pergunta que ronda o 13 de novembro é por que centenas de palestinos voltam para casa em meio aos bombardeios. Trabalhadores retidos em Israel são liberados.
São pelo menos 18 mil cidadãos na mesma situação. Além da guerra, eles têm autorização para trabalhar no território israelense. Agora, depois de passar 25 dias presos, foram devolvidos a Gaza. Israel corta todos os vínculos com Gaza. Não haverá mais trabalhadores palestinos. Esses homens não têm notícias da família desde que o confronto começou. Não temos ideia do que está acontecendo e como está a situação em Gaza. Não tínhamos informações sobre nossas famílias e elas também não sabiam se estávamos vivos ou mortos. Aqui faltam notícias, recursos, combustível. E sem ele, esse médico vai de bicicleta, de hospital em hospital, para tentar ajudar os feridos. As pessoas não têm medicamentos, está tudo sob os escombros. Essa é a única forma de chegar aos abrigos para ajudar no que for possível. Em alguns locais, a destruição impede até a bicicleta de passar. Às vezes tenho que carregá-la por causa do entulho no caminho. A guerra e seus vários ângulos. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil articula a liberação das 34 pessoas, brasileiros e familiares, que ainda não conseguiram sair da faixa de Gaza. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que se trata de uma negociação complexa, que envolve muitos países. Quem permanece na região sofre com a falta de condições básicas para a sobrevivência. Muita gente passando fome na rua. A alimentação não encontra no mercado fácil. Arroz, macarrão, farinha do trigo, essas coisas. O relato é de Hassan Rabi, comerciante em São Paulo há 10 anos e que tem cidadania brasileira. Ele viajou antes da guerra com a mulher e as 2 filhas para visitar a mãe que vive na faixa de Gaza e não conseguiu sair mais. Até hoje também a gente não tem notificação quando a gente vai viajar e voltar para São Paulo. Hassan faz parte do grupo de 34 brasileiros e familiares que se inscreveram para serem repatriados. Mas pelo 3º dia consecutivo, o Brasil ficou de fora da lista que autoriza a saída de estrangeiros da faixa de Gaza. A lista de hoje tem 571 nomes, a maioria de pessoas com cidadania americana ou britânica. Também foram incluídos italianos, mexicanos, alemães e indonésios. Outras 2 listas com pouco mais de 1.000 pessoas de diversas nacionalidades já haviam sido liberadas esta semana. Nenhum brasileiro foi contemplado. É uma questão completamente definida pelo governo do Egito, juntamente com Israel e as partes que participaram dos acordos, né? Estados Unidos, o próprio Catar também participou, né, desses acordos negociando com o Hamas. Então, essas listas ainda não sabemos, né, com certeza, isso não é divulgado, mas podemos supor que tem uma relação do interesse desses países que fizeram parte dos acordos. O Itamaraty não explica o motivo da demora. Em uma publicação, a comunicação do Ministério das Relações Exteriores informou que o ministro Mauro Vieira falou hoje novamente ao telefone com o ministro das Relações Exteriores de Israel. Vieira reiterou as gestões pela liberação da passagem dos brasileiros, para que possam ser imediatamente repatriados. O presidente da Associação da Universidade de Haifa, no Brasil, acredita que os brasileiros devam ser liberados até segunda-feira. Segundo ele, a autorização não depende apenas de Israel. Estamos falando que quem hoje governa a faixa de Gaza é o Hamas. E é fácil para o Egito, às vezes, falar que da parte deles está tudo liberado. Não é bem assim, não é bem a verdade. E as notícias que o governo está acompanhando essas listas é que os brasileiros estão nas listas, até segunda-feira serão liberados. Judeus e árabes israelenses unidos pela solidariedade. É assim que voluntários de Tel Aviv, em Israel, arrecadam alimentos, remédios e dão assistência médica e psicológica às vítimas dos ataques terroristas do Hamas. As doações chegam a todo momento. Comida, material de higiene e medicamentos. Deste ponto, ao sul de Tel Aviv, os produtos são distribuídos para quem precisa.
Pessoas que ficaram desabrigadas e perderam tudo no ataque do Hamas recebem ajuda da organização não governamental. A voluntária Hanan diz que grande parte das doações vem de fundações e também de cidadãos que trazem sacos de pão, que compram comida em Jerusalém e em outros lugares. Tudo do bom e do melhor, diz ela. A ONG consegue distribuir mais de 500 cestas básicas por semana. Até agora, cerca de 10 mil pessoas foram beneficiadas. Shir Nozatsky é uma das coordenadoras da ação humanitária. Ela diz que muitas pessoas que perderam parentes e as casas onde moravam necessitam de todo tipo de ajuda. Alimentos, assistência médica e psicológica. O esforço dos voluntários não é só um exemplo de solidariedade, mas também de tolerância. Na ONG trabalham lado a lado judeus e árabes israelenses que vivem em Tel Aviv e que rejeitam o ódio que levou aos ataques do Hamas. Shir lembra que em 7 de outubro os terroristas não diferenciaram os alvos. Árabes israelenses também foram atacados. Entre as vítimas estavam mais de 20 pessoas da comunidade árabe. Hanan diz que há uma população que quer agir em conjunto. Árabes e judeus, e apoiar todos e cada um. Ajudar todas as famílias, todas as crianças possíveis. Isso mostra que estamos no caminho certo, afirma ela. Para Shir, desde os ataques, Israel é um país triste. E os únicos momentos de esperança são os momentos de solidariedade entre os cidadãos. As famílias de 9 vítimas dos ataques do Hamas apresentaram uma queixa por crimes de guerra contra os terroristas no Tribunal Penal Internacional. O grupo radical islâmico ainda mantém mais de 240 reféns. Penina Shimoni perdeu o filho na guerra. Ben, de 31 anos, morreu ao salvar quem fosse possível na festa invadida pelos terroristas do Hamas, no sul de Israel. Os sobreviventes consideram ele um herói. O rapaz usou o próprio carro para cruzar a estrada e buscar amigos e desconhecidos para deixá-los num lugar seguro. O meu filho se sacrificou para salvar outras pessoas, diz Penina. No dia 7 de outubro, Ben salvou pelo menos 30 pessoas. Na última vez que ele tentou resgatar mais participantes da festa, foi morto. As mensagens chegam desde o início da guerra. Agradecimentos para a dona Penina Shimoni, mãe do Ben. Isso acalenta um pouco o coração? Penina me diz que isso fortalece e dá esperança de que não voltará a acontecer. E ainda faz um pedido para que soltem todos os sequestrados. Com as mãos trêmulas, este argentino faz um apelo. Tragam eles para casa agora. Morador de Israel há mais de 20 anos, Istzik jamais imaginou que os dois filhos, Yair, de 45 anos, e Eitan, de 37, seriam levados pelo Hamas. Por um lado, foi um alívio porque sabes que, em princípio, podem estar vivos. Pero, por outro lado, estão em manos de uma organização terrorista, cujo único fim declarado é eliminar al Estado de Israel e matar a los judíos. Hoje, na Cisjordânia, palestinos carregaram bandeiras do Hamas e do Fatah, grupo que controla a Cisjordânia e também é considerado terrorista por Israel. Eles criticaram os ataques a Jenin, na Cisjordânia, e a morte de ao menos 4 pessoas pelo exército israelense na cidade. Os militares realizaram operações antiterrorismo ontem à noite. Em toda a Cisjordânia, as tropas prenderam 37 palestinos. 17 deles foram identificados como integrantes do Hamas. O grupo ainda detém mais de 240 reféns. A mãe de Nathalie também está entre os sequestrados. Ofilia Reutemann tem 71 anos e toma remédios para epilepsia. A filha afirmou que encontrou a casa revirada. Havia sangue na casa, seguro está com algo e não sabemos se está bem, se la cuidam, não sabemos nada dela. A última notícia da mãe foi esta mensagem. No momento da invasão, dá para ouvir o som dos estilhaços dos vidros da janela. Eles estão aqui, dizia Ofilia.
A fita amarela se tornou um símbolo da luta pela libertação dos reféns. Hoje, balões da mesma cor foram soltos em homenagem às vítimas da guerra. Ainda hoje, a denúncia de que havia um depósito de combustíveis no hospital onde foi atingido um comboio de ambulâncias. Bombeiros fazem buscas no litoral de São Paulo para localizar um piloto que desapareceu no mar durante um voo de ultraleve motorizado. O helicóptero Águia da Polícia Militar, que participa da prevenção a afogamentos durante o feriado, ajuda nas buscas. Aloísio Paes de Barros Filho, de 52 anos, está desaparecido desde a manhã de quinta-feira, quando levantou o voo de uma praia de Bertioga em um trike, que é um tipo de ultraleve, onde o piloto, passageiro e o motor ficam pendurados em uma asa delta. Segundo testemunhas que estavam na praia, Aloísio fazia o voo sozinho sobre o mar. Ele estaria testando a nova asa do equipamento quando embicou na água. O ultraleve e o piloto sumiram. Os bombeiros começaram as buscas imediatamente. Além das nossas embarcações, né, e a equipe de mergulhadores também que atua de acordo com as condições de tempo e também do local, nós temos um apoio das Forças Armadas, que enviou para o local também uma aeronave, um helicóptero para apoiar também nas buscas. Nas redes sociais, o piloto costuma publicar vídeos dos esportes radicais que pratica, como este, que foi bastante compartilhado na internet há 6 anos. Aloísio salta de paraquedas da varanda de um prédio no interior paulista. Vai ter torcida. A Conmebol decidiu manter abertos os portões do Maracanã na final da Libertadores amanhã, entre Boca Juniors e Fluminense. As medidas de segurança, no entanto, foram reforçadas depois dos episódios de violência registrados ontem, quando torcedores se enfrentaram em Copacabana. Mais ônibus com argentinos chegam escoltados ao Rio de Janeiro. São torcedores do Boca Juniors animados para a decisão da Libertadores amanhã contra o Fluminense no Maracanã. A Polícia Rodoviária Federal fez uma revista em busca de armas e drogas. A preocupação com a segurança se estende à praia de Copacabana. O patrulhamento segue ostensivo para tentar evitar confusões como as ocorridas ontem. Nem com toda a segurança, toda a estrutura que eles fizeram não teve jeito. Os torcedores vieram para quebrar, para acabar com tudo. Hoje eles lotaram a praia de Copacabana. Mas ontem na orla o cenário era de violência, correria, gritos. Moça, vem pra cá! Sai daí, moça! Uma briga generalizada entre torcedores do Boca Juniors e do Fluminense. Banhistas apavorados. Policiais também usaram spray de pimenta para conter a confusão. 6 torcedores argentinos acabaram detidos e houve acusação de racismo. As cenas de confronto acenderam um sinal de alerta na Conmebol. Uma reunião com integrantes da CBF e da Federação Argentina de Futebol foi convocada para discutir medidas de segurança para a final da Libertadores. Ficou garantida a presença do público na decisão de amanhã. Os presidentes do Boca Juniors e do Fluminense concordaram em fazer um apelo conjunto para evitar os atos de violência. Que a gente estabeleça de hoje para amanhã um clima de paz, um clima que possa unir os dois povos, as duas torcidas, para que a gente possa estar no Maracanã amanhã fazendo uma linda festa. O Maracanã terá amanhã um patrulhamento especial, com mais de 2.200 policiais militares mobilizados. Haverá 30 bloqueios no entorno do estádio. Cerca de 50 mil torcedores argentinos estão no Brasil, segundo a projeção da Polícia Militar. Mas não há vagas na final para todos. Para acessar a esse perímetro, qualquer torcedor tem que estar de posse dos seus ingressos, senão nem chega próximo ao raio de segurança. Torcedores do Boca Juniors foram hoje conhecer o estádio e fizeram festa. O grupo ao lado mostrou a paixão pelo tricolor carioca. Vamos, tricolores! Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores! E que a rivalidade no futebol fique apenas dentro do campo.
Os fortes temporais que castigam o sul do Brasil podem piorar nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o alerta vermelho para a região. No Paraná, 190 mil pessoas foram afetadas e 16 mil não conseguem voltar para casa. Há um mês, Tânia só consegue entrar e sair de casa usando essa ponte improvisada. Ela resiste em deixar o local e convive com o medo do rio subir ainda mais. Começa a ficar preto o céu, a gente já começa a ficar meio tensa, né? Mas com esperança ainda que ele pare de subir, pare de chover também, né? Ela mora em Rio Negro, na divisa do Paraná com Santa Catarina, uma das cidades mais atingidas pelos alagamentos na região sul. Nesse ponto, a água subiu cerca de 10 metros e a rua virou rio. Para andar por aqui só de barco e até as caixas d'água que ficam em cima das casas quase foram cobertas. Em União da Vitória, no sul do estado, o Rio Iguaçu também voltou a subir. Segundo a Defesa Civil, cerca de 300 famílias estão em abrigos improvisados na cidade. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, em São Miguel do Iguaçu, cerca de 50 famílias foram resgatadas de áreas alagadas durante a madrugada. Não sei se é acostumar, mas nós já estamos apanhados com isso aqui já. As fortes chuvas também causaram transtornos em outros estados do sul do Brasil. Em Santa Catarina, moradores de Blumenau, no Vale do Itajaí, registraram uma avalanche de lama após um grande deslizamento de terra. Uma árvore caiu sobre uma casa, os destroços foram parar no meio da rua. Em Chapecó, no oeste do estado, alagamentos colocaram a cidade em alerta após diques de contenção transbordarem. Um deslizamento de terra bloqueou parcialmente essa rodovia que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, onde os temporais alagaram várias cidades. Em Barra do Rio Azul, no norte do estado, a enxurrada derrubou casas e arrastou carros. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, uma nova frente fria deve intensificar os temporais na região sul nos próximos dias, com previsão de ventos de até 100 km por hora. Daqui a pouco, o JR traz informações sobre a chuva no estado de São Paulo, que deixou 3 mortos e provocou muita destruição. Veja a seguir. Israel afirma que o grupo terrorista Hamas armazena 1 milhão de litros de combustível em Gaza. Presidente Lula reúne ministros e faz apelo por investimento em obras. Na série especial, a superação de um professor cego e cadeirante para ensinar as crianças. As Forças Armadas de Israel divulgaram uma gravação de um suposto funcionário de hospital em Gaza que admite que o Hamas armazena combustíveis na região. Os nossos enviados especiais, Eliezer Fernandes e André Azeredo, têm as informações. Olá, André, boa noite. Boa noite para vocês aí no Brasil, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record. O suposto funcionário do sistema de saúde de Gaza teria dito a um integrante do exército israelense que o Hamas armazena 1 milhão de litros de combustíveis no subsolo do hospital Al-Shifa, o mesmo local onde um comboio de ambulâncias foi atingido hoje, o hospital Al-Shifa, que é o maior hospital da faixa de Gaza. Segundo a imprensa de Israel, esse áudio teria sido apresentado ao chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, durante uma visita aqui a Tel Aviv, na tentativa de diminuir a pressão internacional para permitir a entrada de combustível em território palestino. Drones dos Estados Unidos sobrevoam Gaza para ajudar na busca pelos israelenses feitos reféns pelo Hamas depois do ataque do dia 7 de outubro. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado, André. A atriz Elisângela morreu hoje aos 68 anos em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Elisângela do Amaral começou a carreira artística aos 7 anos, gravando comerciais para a TV. Ao longo da vida, atuou no teatro e no cinema. No final dos anos 70, se arriscou como cantora e fez muito sucesso. Mas foram as novelas que marcaram a história de Elisângela. Aqui na Record, ela deu vida a Mila em A Terra Prometida. Elisângela deixa uma filha. No estado de São Paulo, a chuva provocou 3 mortes, derrubou árvores e causou problemas no aeroporto de Congonhas. A repórter Gabriela Dias tem mais informações. Olá, Gabriela, boa noite.
Oi, Cris, Fara, boa noite a todos. Foi um jato particular que teve problema nos freios durante a aterrissagem. Então, voos e partidas, chegadas e partidas, aliás, foram suspensas até a retirada dessa aeronave. Houve também queda de energia no terminal de passageiros e até agora o entorno do aeroporto, na zona sul da capital paulista, está sem energia. Hoje, o Corpo de Bombeiros de São Paulo foi acionado para 874 quedas de árvores. 2 caíram sobre um homem em Osasco, na Grande São Paulo. Ele não resistiu aos ferimentos. Já em Santo André, outra pessoa morreu depois que parte de um prédio caiu. Na rodovia Anchieta, uma árvore caiu em um caminhão e interditou todas as faixas de uma pista. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista. Houve também transtornos no litoral do estado. O vento derrubou a cobertura de um posto de combustível em Santos. Em Praia Grande, o telhado de um shopping desabou e um transformador explodiu. De volta ao interior do estado, em Limeira, um operário morreu em uma obra durante a chuva. Cris, Fara. Obrigada, Gabi. Hora da previsão do tempo aqui na capital paulista, o que mais chamou a atenção foram as rajadas de vento que causaram transtornos, vieram com a tempestade. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. Que coisa, hein? Explica pra gente, o que aconteceu? Foi a chegada da frente fria, Cris. Boa noite para você, boa noite, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. Após o calor de pouco mais de 30 graus, a capital paulista sentiu esse choque de temperaturas em alguns locais. As rajadas passaram dos 100 km por hora. Nas imagens de satélite, vemos que a região sul já se livrou das nuvens carregadas, que migraram para São Paulo. Sábado de temporais em partes do Sudeste e do Centro-Oeste. E tem alerta para transtornos no Espírito Santo, partes de Minas, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e entre Amazonas e Acre. Tempo firme no centro-sul do Brasil e em partes do Norte e do Nordeste. Em Cruzeiro do Sul, no Acre, na capital federal e em Vitória, no Espírito Santo, esquenta e tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máximas de 30, de 26 e de 35 graus. No giro de temperaturas, em Porto Alegre, 19 graus. Na capital paulista, 27. 29 no Rio de Janeiro. Em Campo Grande, 28. Em Porto Velho e em Belém, 34 e 33 em Fortaleza. Vamos ao Tempo Delivery para o Almir, que é de Condeúba, na Bahia. Lidiane. Vamos lá, Fara. Almir aqui na nossa tela. Boa noite, Almir. Neste sábado faz até 34 graus e pode chover à tarde e à noite. No domingo e na segunda pode chover a qualquer hora. Máximas de 31 e de 26 graus. Mande também seu pedido pelas redes sociais. Para isso, basta usar a hashtag #VocêNoJR. Cris, Fara. Valeu, Lidi. Boa noite, Lidi. O presidente Lula defendeu hoje que o orçamento público seja usado em obras para o país. A declaração, depois de reunião com 9 ministros, acontece em meio ao debate dentro do próprio governo sobre o controle dos gastos federais. Lula aproveitou a sexta-feira, depois do feriado, para reunir no Palácio do Planalto ministros responsáveis pela infraestrutura. O presidente defendeu que o orçamento precisa ter resultados visíveis. Eu sempre dito o seguinte, para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, sabe, em escola, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer, que um presidente deseja. A principal aposta de Lula é o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que tem previsão de investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados. Mas para gastar, o governo precisa arrecadar mais. A ala política pressiona por mudanças na meta fiscal para o próximo ano, para evitar cortes no orçamento. Lula já disse que não se importa se o déficit de 2024 não for zerado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é contra. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, garantiu que o governo não vai aumentar gastos.
Não há possibilidade, independente do debate da meta, não há nenhuma possibilidade de aumentar gasto público, nem de investimento, nem de custeio. Isso queria deixar muito claro. O que o presidente disse hoje, o que ele quer é eficiência do gasto público. Se tem uma escola que foi iniciada, um hospital que foi iniciado, ela tem que ser concluída, ela tem que servir à população. E não adianta ficar com o dinheiro no caixa do Ministério e o povo sem escola, sem a saúde, sem a estrada feita. Nas redes sociais, Lula mostrou que se recupera bem da cirurgia feita há 5 semanas para colocar uma prótese no quadril. O presidente publicou um vídeo descontraído, fazendo exercícios e chutando uma bola. Na Ucrânia, a Rússia realizou um ataque em massa usando drones. Foi um dos maiores das últimas semanas. De acordo com o governo da Ucrânia, 40 drones e mísseis foram lançados pela Rússia. 24 foram interceptados pelo sistema de defesa ucraniano. O ataque tinha como alvo construções das cidades de Odessa, Lviv e Kharkiv, a mais atingida. Lá, os bombeiros tiveram que conter as chamas em um posto de combustível e em prédios residenciais. Kiev aguarda novos ataques contra a infraestrutura elétrica do país, que já está prejudicada. Uma forma de Moscou tentar enfraquecer o exército ucraniano durante o inverno, que começa em dezembro aqui no hemisfério norte. Em meio aos novos bombardeios, mais civis têm sido retirados de aldeias no leste da Ucrânia, para tentar amenizar os horrores da guerra, que já passa de 1 ano e 8 meses. Crianças plantam flores em frente a escolas de uma cidade perto da capital. É uma maneira de ajudar a todos dessa geração a superar os medos e a esquecer o que viram ou sentiram durante esse período sombrio, diz um dos idealizadores do projeto. De acordo com os últimos levantamentos, mais de 9.900 civis morreram desde o início da invasão russa e outros 6.200.000 ucranianos se tornaram refugiados de guerra. Veja a seguir, especialistas dão dicas para aliviar a pressão na véspera do Enem. Na nossa série especial, com essa história do professor que é cadeirante, deficiente visual e é adorado pelos alunos. O Brasil garantiu 9 medalhas de ouro hoje nos Jogos Pan-Americanos no Chile. Assim, nós chegamos ao recorde de 55 ouros, superando o Pan de Lima, no Peru, 4 anos atrás. O Bruno Piscinato traz as novidades lá de Santiago. Boa noite para você, Bruno. Oi, Fara. Oi, Cris. Boa noite para vocês. Olha, os ventos do Oceano Pacífico estavam a nosso favor do Brasil. Na vela garantimos 3 ouros. Bruno Lobo, do kitesurf, se tornou bicampeão pan-americano. Nossas bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Caena Kunze, agora são também bicampeãs pan-americanas e aqui no Chile garantiram a vaga para a Olimpíada de Paris. Para fechar o dia da vela, Matheus Isaac, na categoria foil, também foi ao lugar mais alto do pódio. No hipismo, Stefan Barcha, na categoria salto individual, garantiu mais um ouro para o Brasil. Na plasticidade da ginástica rítmica, foram 3 ouros. Na luta, Laís Nunes, na categoria até 62 quilos, comemorou o aniversário dela aqui e garantiu um ouro para o Brasil. E para fechar o dia dourado, Darlan Romani, que é chamado de Senhor Incrível, se tornou bicampeão pan-americano no arremesso do peso. Nós seguimos aqui em Santiago acompanhando todo o time Brasil e torcendo por mais medalhas brasileiras. Fara, Cris. Obrigado, Bruno. E olha só, Chad Smith, baterista da banda americana Red Hot Chili Peppers, estava em Ipanema ontem à noite e fez uma surpresa para os fãs. Que surpresa, hein? Ele tocou com os músicos que se apresentavam em um bar e ainda arriscou 2 sucessos da Legião Urbana. Em frente ao hotel, os fãs esperam por uma chance de ver os ídolos de perto. Estou esperando para encontrar o John, o Chad, Anthony, Flea, eu sou muito fã da banda. Mas o que para muita gente parece impossível virou realidade para o Rafael. O sonho de todo músico é poder tocar com um ídolo.
Agora, imagine a emoção de ser surpreendido por quem você admira no meio do seu próprio show. Foi o que aconteceu com o Rafael Soares. E a surpresa não foi só para ele, mas para todos que estavam neste bar na zona sul do Rio. Chad Smith, baterista conhecido mundialmente, subiu ao palco no meio da apresentação da banda do Rafael e participou do show. Na lista de músicas, claro, o Red Hot Chili Peppers. Mas teve também homenagem ao rock nacional com os clássicos da Legião Urbana. Eu chamei ele, fiz o sinal da bateria, falei, vamos tocar, quer tocar? E ele veio. Pra surpresa de todo mundo, ele acabou vindo, sentou na bateria, veio uma multidão pra cá. E no meio da reportagem, quem apareceu? Are you gonna play again? You never know. Maybe. O baterista está em turnê com Red Hot pelo Brasil. You're very passionate people here and we love playing here. O Rafael não vai conseguir assistir, mas tudo bem. Depois de ontem à noite, o que mais esperar? Depois desse show particular, eu não preciso nem ir lá assistir o show. Já está marcado na minha carreira, na minha história. Mais de 3 milhões e 900 mil estudantes se inscreveram para o Enem, que acontece neste domingo. Então, para você que vai fazer a prova, o Jornal da Record preparou uma série de dicas para enfrentar a ansiedade e o nervosismo. Foram horas por dia durante meses se dedicando aos estudos. E agora está chegando a hora tão aguardada pela Estela. Eu tô ficando bem ansiosa para fazer a prova, para saber se vai dar certo, se eu vou conseguir ter um bom desempenho. Tô ficando mais nervosa agora que tá chegando a reta final. E foi exatamente todo esse nervosismo que atrapalhou o rendimento da Estela no primeiro Enem dela ano passado. Eu acabei levando um tempo maior para fazer as questões, eu não sabia muito bem o que escrever na redação, eu fiquei perdida. Então no final acabou que eu não consegui responder todas as questões, eu deixei algumas em branco e isso fez com que a minha nota caísse. Não tem jeito, principalmente nos dias que antecedem uma prova tão importante como a do Enem. Não é nada fácil para os estudantes controlar a ansiedade. Mas muita calma nessa hora. Com a ajuda de especialistas, o Jornal da Record traz agora dicas importantes para aliviar toda essa pressão na véspera do exame. É importante nós focarmos na regulação emocional da ansiedade. Para isso, é importante que nesses dias o aluno inclua atividades com foco em relaxamento e em descanso, como, por exemplo, ir a um parque, conversar com um amigo, descansar, ouvir uma música, atividades que aumentem o nível de bem-estar. Já no dia da prova, nós temos duas estratégias fundamentais. Uma é a atenção plena. Então, sou eu focar 100% na prova. Caso eu tenha pensamentos sobre o futuro, pensamentos que estão me distraindo da prova, eu vou acolher aqueles pensamentos. Então, eu não vou pensar nisso agora. Eu posso também, na hora da prova, fazer pequenas pausas. Percebi que eu estou ficando muito ansioso? Tomo uma água, por exemplo, tento focar e voltar para a minha prova. E caso tenha sintomas de ansiedade, como taquicardia, que é o coração acelerado, tensão muscular, boca seca, tremores, que são sinais da ansiedade intensa, o aluno pode utilizar o que nós chamamos da respiração diafragmática de ritmo lento, que é uma forma de respiração específica que ajuda a desacionar esse circuito da ansiedade. Quase 4 milhões de estudantes em todo o Brasil se inscreveram para fazer a prova do Enem. O exame é considerado a porta de entrada principal para o ensino superior, principalmente para as universidades públicas. A primeira etapa acontece neste domingo. Depois da decepção que viveu ao ser reprovada no ano passado, Estela, que sonha em cursar a faculdade de enfermagem, acredita que agora vai conseguir controlar a ansiedade. Eu vou tentar ficar mais calma, respirar, ter uma boa noite de sono, me alimentar bem para conseguir administrar melhor o tempo da redação. Se eu conseguir me acalmar, acho que eu vou ter um melhor desempenho. Esse ano eu vou passar, vai dar certo, sim. Vai dar certo.
Hoje, na nossa série especial, a história de superação de um professor cego e com dificuldade de locomoção. Ele prepara sozinho as atividades da escola e, na classe, consegue identificar cada aluno pela voz e até pelos passos. Meu professor é muito legal, super atencioso e único. É uma inspiração para mim. Nesta escola pública em Rio Claro, no interior de São Paulo, os alunos têm um professor ilustre, respeitado e admirado por todos. Cadeirante e cego, Fernando embarca todos os dias em uma van da prefeitura para ir até o colégio. O professor Fernando chegando à Escola Municipal onde leciona para mais um dia de trabalho. Já são 15 anos de carreira e durante todo esse tempo, em nenhum momento as limitações físicas o atrapalharam na missão de ensinar as crianças, de transmitir conhecimento aos alunos. Fernando sempre exerceu a profissão com muito carinho, com muito amor, e a gente vai mostrar a partir de agora como ele faz isso. Acompanhamos 2 dias de trabalho do Fernando. Ele dá aula para 17 crianças do 5º ano do ensino fundamental. Quais são as medidas de tempo? Séculos, né? Quando um aluno não entende, ele explica até o aluno entender. Ele tem atenção e paciência com vocês? Sim, muito. Ele é muito inteligente e ele sempre demonstra capacidade, mesmo com as dificuldades. A jornada dele para chegar até aqui começou aos 13 anos, quando Fernando foi diagnosticado com uma doença degenerativa. Eu tenho uma doença chamada Síndrome de Devic. E essa doença acomete o sistema nervoso central e o nervo óptico. E por conta disso eu perdi a visão, sou cego dos 2 olhos e perdi parte dos movimentos do corpo. Conforme eu fui fazendo fisioterapia, fazendo o tratamento correto, aí eu voltei a movimentar os braços, eu consigo ficar em pé com o apoio do andador, mas a maior parte do tempo eu fico na cadeira de rodas. Ainda garoto, ele precisou se adaptar à nova realidade, mas não desistiu de estudar. E a mãe, Dona Edna, era quem o ajudava. Eu levava ele para a escola, né? Deixava ele lá, colocava ele na sala de aula e depois ia buscar. E não podia ficar junto assim, né? E ele ficava sozinho lá. Aí ele gravava as aulas. Aí ele trazia a aula gravada para casa e eu ajudava ele a estudar. Depois de terminar o ensino médio, Fernando começou a ensinar às crianças o Braille, que é a linguagem para pessoas com deficiência visual. E ele foi além, se formou em pedagogia e passou num concurso para ser professor da rede municipal. Num primeiro momento, as crianças ficaram muito curiosas, bastante curiosas, aliás. E aí na convivência eles foram vendo que eu era capaz, né, que eu conseguia planejar, que eu conseguia dar conta ali da rotina da sala de aula. Alguém duvidou de você? Da sua capacidade? Não. Em todo o país, cerca de 8.000 professores com deficiência dão aulas no ensino básico e no ensino superior, menos de 0,5% do total. O Fernando ele é extremamente dedicado em tudo que ele faz, independente das limitações dele, né, da deficiência tanto da questão visual quanto da mobilidade, né? Ele é um exemplo de vida, né, para todo mundo. Aos 35 anos, Fernando mora sozinho. Ele desenvolveu estratégias para ser o mais independente possível. Sem visão, tem os outros sentidos apurados. Água desse lado, aqui é a panela de arroz, aqui embaixo é carne que eu fiz ontem, carne moída. Ele também prepara sozinho o material de ensino para os alunos. E ele vai conseguindo escolher os enunciados das atividades e vai montando justamente as tarefas que os alunos vão fazer em casa. Vou preparar uma atividade de matemática. Aí, por exemplo, aluno. Aqui, vamos supor que eu quero esse exercício 3. Então vem aqui. E aí depois, no final, que eu deixo tudo, que eu vou copiando e colando, aí eu vou alterando também, né?
tarde, crianças. A aula de hoje vai ser matemática. Lembra que 1 quilo tem quantos gramas? 1000. Quem tiver dúvida, levanta a mão, que daí a professora Elaine vai falar para mim e a gente esclarece. Para ensinar aqui na escola, o Fernando tem a ajuda de uma fiel escudeira. A Elaine, a professora assistente, é como se ela fosse os olhos dele na sala de aula. Ele fala com os alunos e ela lê os textos, escreve o que for preciso na lousa, checa as tarefas, relata o que está acontecendo na classe. Mas tem um detalhe, mesmo sem enxergar, o Fernando garante que conhece todos os meninos e meninas e sabe exatamente onde eles estão sentados. Como é que você os identifica? Pela voz, até pelos passos. Eu não costumo nem mudar as crianças de lugar, porque daí eu sei, né? Se precisar chamar a atenção, se precisar chamar para poder ajudá-los, eu sei o lugar que eles estão sentados. Quando ele está explicando, eu fico admirada com o conhecimento que ele tem. O professor Fernando, ele é muito atencioso com as crianças, muito carinhoso. O maior sonho do professor é um dia recuperar a visão perdida para ter a chance de ver o sorriso de quem aprende com ele todos os dias. Se tiver essa possibilidade, eu gostaria muito, nem se fosse um pouquinho, para eu poder enxergar as crianças, ver o rostinho delas. Ensinar é transmitir o conhecimento para mudar o mundo. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem A Fazenda. Não perca! Record 70 anos tem a sua cara. Excelente noite para você. Ótima noite para você.